Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. 10 anos no ar. Está começando mais um Contraponto. Um tema: cidades inteligentes. A cidade do futuro depende muito das ações que serão desenvolvidas nos dias de hoje, e visando a construção de cidades com serviços urbanos de qualidade, uma gestão inteligente, mobilidade urbana, moradia e economia inteligente. Tudo isso depende de um novo tipo de liderança urbana que defenda uma abordagem transformadora que vai muito além da gestão urbana tradicional. E como o tempo é implacável, tudo isso vai depender do que for decidido nos dias de hoje. E para o Contraponto, estamos trazendo as participações da vice-diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, ela que é coordenadora do projeto Integra Sanca, iniciativa que usa a tecnologia para modernizar a gestão, as políticas públicas e o acesso à informação centralizada para os cidadãos. Professora Kalinka Castelo Branco, prazer em tê-la no programa. Bom dia, professora. Bom dia, Márcio, prazer é meu, prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos. E participa conosco também o professor titular da USP, coordenador do INCT, da Internet do Futuro para Cidades Inteligentes, ele que é pesquisador nas áreas de sistema de software, ciência de dados e cidades inteligentes. Professor Fábio Com, prazer em tê-lo de volta. Bom dia, professor. Obrigado, é um prazer conversar com você, com os ouvintes e ter aqui também a parceria da Kalinka, que é sempre muito bom. Muito bem, antigamente um cidadão ele consumia uma boa parte do seu tempo atrás de um carimbo de uma repartição pública. Hoje, em plena era digital, um tempo considerável é consumido pela ausência de integração de dados entre repartições, por exemplo, uma prefeitura, né? E o prontuário médico de um paciente nem sempre está disponível nas plataformas virtuais por ausência ou então falhas de conexão. E mudar esse panorama também significa perseguir os objetivos de uma cidade inteligente, professora Kalinka. É isso mesmo, Márcio. Hoje, na verdade, o que a gente tem é o nosso celular, o nosso computador, ele tem todas as informações que a gente precisa. A gente não precisa mais ter o RG, a carteira de motorista, essas coisas estão todas ao alcance das nossas mãos, do nosso celular ou do nosso computador. E o que acontece é que muitas vezes, como você disse, um prontuário ou alguma informação que a gente queira obter, ela está com informações diferentes em locais diferentes que o governo nos disponibiliza. Então, essa é uma das iniciativas que a gente vai está iniciando aqui em São Carlos, de fazer essa integração desses dados e dessas informações, desses vários sistemas de gestão, tentando melhorar a vida desse cidadão. Contraponto, professor Fábio. Eu acho que ao longo das últimas décadas isso tem melhorado bastante, né? Então o tempo que a gente gastava em repartições públicas, tendo que se deslocar, às vezes só para levar presencialmente um documento, isso já virou coisa do passado. Mas ainda existe uma cultura da inércia, né? Então tem muita coisa que podia ser muito mais simples e implementada de uma forma mais eficiente e a gente ainda às vezes quer ter alguém que exige um carimbo ali no papel ou uma assinatura de algum jeito que não precisava ter. Então, eu acho que é uma batalha diária nossa para usar a tecnologia para tornar a nossa vida mais tranquila e poder dedicar nosso tempo para as coisas que são mais interessantes, né? Professora Kalinka, uma liderança visionária e colaborativa que constrói parcerias, impulsiona ações em todos os setores da sociedade para lidar efetivamente com os complexos desafios urbanos de hoje, né? Enquanto se compromete também com uma visão de longo prazo para um futuro que seja equitativo, próspero, sustentável. E eu pergunto se isso significa estar justamente na rota de uma cidade inteligente.
Eu acredito que sim, é isso. A gente quer que todo mundo possa fazer parte, a gente quer que as pessoas consigam ter a informação ao alcance e que a gente consiga, a gente não precisa, não tem a necessidade, né, de sair e ficar buscando em outras cidades, em outros locais. Então, isso é que a gente imagina ser algo inteligente, ou seja, trazer em benefício da sociedade aquilo que a gente tem de tecnologia e de melhor, e não fazer com que se perca tempo buscando acertar esses desencontros, né? Uhum. Professor Fábio, o senhor tem sido um pesquisador quanto ao uso da bicicleta como um meio de transporte para se transformar num instrumento visando promover a mobilidade urbana sustentável através da redução do consumo de energia e também do apoio à conscientização ambiental. Como é que esse apelo tem ecoado, hein, professor? É, tem diferentes forças aí atuando, né? Tem muita gente querendo uma mobilidade mais ativa, mais sustentável, mais saudável. Por outro lado, tem de novo uma inércia muito grande, né? Ao longo do século XX, as cidades brasileiras foram moldadas para o carro, né? Centralizadas no carro. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, 1/3 da área dedicada da cidade é dedicada aos carros. As ruas, as avenidas, os estacionamentos, as garagens. Então, 1/3 da cidade é para os carros e 2/3 é para a população. É uma coisa muito, muito grande, muito díspare, né? Então, mudar isso é algo muito difícil, né? E se você conversa com os urbanistas modernos, todos eles dizem que uma cidade saudável, uma cidade onde você pode, em 15 minutos, ou de transporte público, ou a pé, ou de bicicleta, fazer tudo o que você precisa. Então, assim, em 15 minutos, num desses 3 modos de transporte, sem usar o carro, você vai para o supermercado, você vai para a escola, você vai para o médico, você vai para a sua diversão, você vai para o trabalho. E grandes cidades brasileiras estão muito longe disso, né? Ou a gente tem que passar horas no transporte público, ou a gente tem que pegar o carro e passar também bastante tempo poluindo e nos congestionamentos. Então, a gente precisa fazer uma força para transformar as cidades mais saudáveis nesse aspecto da mobilidade, né? Pois é, São Carlos, a Avenida São Carlos tem algumas subidas interessantes. A senhora tem bicicleta, professora Kalinka? Eu tenho, mas confesso que não uso, porque na verdade aqui para chegar da onde eu moro até a universidade seria complicado porque eu tenho que pegar uma pista e não tem ciclovia, então o risco seria muito grande. Então eu acho que vem ao encontro do que o Fábio falou, no sentido de que, apesar da gente ter vontade, querer, seria impossível, porque eu estaria me arriscando, eu estaria colocando minha vida em risco, o que não faz sentido. Então, eu não tenho essa inteligência aqui, que não é algo relacionado a uma tecnologia propriamente dito, mas a gente não tem uma cidade inteligente no sentido de permitir que, mesmo eu morando de carro a 8 minutos da onde eu trabalho, eu não consegui chegar de bicicleta, que eu levaria talvez 15 minutos, por não ter uma via que permita que eu tenha essa acessibilidade, né? Então isso é bastante complexo e não é uma cidade tão grande quanto São Paulo, então não é um centro grande, é uma cidade de pequeno, médio porte, aonde eu já não consigo ter essa mobilidade urbana, não consigo ter essa inteligência urbana que me permita consumir menos combustível e ter uma qualidade de vida melhor, podendo me movimentar e ter essa mobilidade através de bicicleta. Pois é, São Carlos, aqui Uberlândia, poderiam também ser locais interessantes para projetos pilotos, né, professor Fábio? Porque muitas cidades estão recorrendo a tecnologias inteligentes exatamente para aliviar o congestionamento do tráfego, oferecer aí aos usuários atualizações em tempo real. Por exemplo, a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas realizou um levantamento apontando que durante o monitoramento de 12 meses, o aumento total de ciclofaixas nas capitais brasileiras foi de 280,7 quilômetros, ou seja, uma média de 152 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, isso no ano passado. E que impacto esses números representam, professor Fábio?
Esse número não conhecia exatamente, mas isso é no país inteiro, né? Sim. 150 quilômetros no país inteiro é nada, né? Então algumas cidades estão fazendo um esforço, né? Então, a cidade de São Paulo, atualmente, se não me engano, tem por volta de 700 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, e a prefeitura tem um plano de, nos próximos anos, dobrar esse valor, né? Agora, a questão se o plano vai ser realmente implementado, isso depende da vontade aí política da prefeitura e da pressão também da sociedade, né? A gente vê que, por exemplo, na história de São Paulo, um prefeito que lançou essa ideia das ciclovias foi o Fernando Haddad, né? E que construiu muitas ciclovias e, na minha opinião, ele perdeu a eleição por causa disso. Porque o lobby dos carros, né, a força da classe média ali com os carros é muito grande. Mas isso começou a mudar o perfil da cidade, né? Tanto que o prefeito da oposição, que era o Dória, naquela época, ele fez a campanha política contra a bicicleta, falando que ia voltar, desativar as ciclovias e de novo aumentar a velocidade dos carros. E o que aconteceu, ele não conseguiu tirar as ciclovias, porque teve uma resistência da sociedade, e depois de 2 anos ele até mudou de ideia e ele construiu mais ciclovias, né? E todos os prefeitos que vieram depois construíram mais ciclovias, e então essa pressão da sociedade tem feito até prefeitos mudarem de posição e continuarem investindo nisso. Então, São Paulo é um caso, mas tem muitas outras cidades, por exemplo, Rio de Janeiro usa 5 vezes mais bicicleta que São Paulo, e tem um caso interessante no estado de São Paulo, que é Santos. Em Santos, 15% das viagens são feitas em bicicleta, que eu saiba é o maior percentual que eu conheço aqui no Brasil. E porque é uma cidade que já tem décadas aí de história das pessoas usarem bicicleta. Então, é possível mudar. Tem muitas cidades que ainda esse movimento não chegou, mas é algo aqui que pode chegar. Algumas cidades têm o problema da topografia, né? Tem muitas subidas e descidas, como você mencionou, mas agora está começando a se popularizar as bicicletas elétricas, que também resolvem esse problema da subidinha. Então, tem potencial enorme nos próximos 10 anos para crescer muito esse transporte ativo, que é bom para a cidade e é bom para a saúde das pessoas também. Uhum. O professor Fábio fez um apontamento correto, porque a capital paulista tem 770 quilômetros de ciclovias, e a meta, inclusive, da capital seria quintuplicar esse número de ciclistas nas ruas até 2030. Agora, professora Kalinka, nas últimas décadas, né, a política de transporte público urbano priorizou o alívio do tráfego, a conservação de energia, a redução de poluição. Isso ainda é pouco quando a gente fala de cidades inteligentes, professora? Isso ainda é pouco, e o que o pessoal tenta fazer é justamente isso, diminuir o horário de ônibus, e aí através das informações e coleta de informações, otimizar tudo isso, mas certamente é pouco, né? Então eu acho que trazer esses outros meios de locomoção, permitir que a sociedade tenha outras formas de estar agindo aí, intervindo, eu acho que é o que vai permitir a gente ter uma cidade chamada de inteligente, porque a inteligência não está só também na tomada de decisões a partir dos dados. Os dados servem sim, mas a gente tem que ser inteligente no sentido de permitir uma boa qualidade de vida e de garantir que o cidadão tenha acesso às informações e a também bons meios de transporte, saúde, etc., né? Que é mais uma prevenção do que depois tomar decisão em cima daquilo que já existe. Contraponto, professor Fábio. A tecnologia pode ser utilizada em vários aspectos aí da mobilidade, né? Transformando o transporte público mais eficiente, que é algo que ainda tem bastante espaço para melhorar. Em particular, em São Paulo é engraçado que a gente tem uma das maiores frotas de ônibus do mundo, né? São 15 mil ônibus, o que é muito bom. Por outro lado, os ônibus são o meio de transporte que gera maior poluição. Então, a gente tem uma poluição enorme na cidade de São Paulo, que é gerada pelos ônibus e que causa doenças respiratórias muito sérias e milhares de mortes, né?
E a gente já tem uma solução para isso, que é eletrificar, transformar em ônibus elétricos. Mas é engraçado que a prefeitura lançou um plano lá que rapidamente eletrificar os ônibus e voltou atrás. E agora a eletrificação dos ônibus em São Paulo está muito lenta, né? É algo que precisava ser investido mais. É engraçado que a gente vê coisas que são tão óbvias, né? Porque você eletrificando rapidamente os ônibus, você diminuiria rapidamente a poluição da cidade, você teria um ganho enorme na saúde da população, mas mesmo assim tem forças ali que mantém a gente na inércia e torna tudo muito difícil. Mas eu fico batendo nessa tecla, a gente tem que continuar fazendo pressão para mover para frente, porque tem muita coisa para melhorar. E a gente já tem as tecnologias que permitem isso, né? Uhum. Professora Kalinka, a Associação Brasileira de Normas Técnicas se utiliza de indicadores para mensurar a implantação de políticas, programas e também projetos que atendam às necessidades dos habitantes das cidades brasileiras. E a ABNT desenvolveu um processo de certificação de indicadores para ajudar as cidades a atrair investimentos e também impulsionar o desenvolvimento econômico a partir de dados comparativos globais. E, de acordo com o ranking de 2024, foram analisados 74 indicadores e 11 eixos, pesquisados em 656 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes. E esse ranking ele foi criado exatamente com o objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil por meio aí de indicadores que retratam a inteligência, a conexão e a sustentabilidade. Por exemplo, Florianópolis ficou em primeiro lugar e Vitória do Espírito Santo em segundo, São Paulo em terceiro, Curitiba quarto lugar e Niterói em quinto. E aí eu pergunto, o que essa iniciativa motivadora para incentivar as cidades a buscar cada vez mais índices melhores e que possam contribuir para a inteligência, para a conexão e para a sustentabilidade, professora? O que a gente vê que, na verdade, o que as pessoas querem é um bom lugar para se morar, um bom lugar para se viver, um bom lugar para se criar a sua família, os seus filhos, né? Então, quando a gente busca uma cidade onde tem esses bons índices de cidades inteligentes, de cidades onde se preza pela qualidade de vida do cidadão, o que a gente quer são famílias que vão criar seus filhos e que pretendem passar a vida ali. Com isso, trabalhar, gerar recursos para a cidade, reverter isso em benefício da própria cidade, com isso construir e melhorar, elevar o PIB da cidade, melhorar a qualidade ainda mais da cidade. Então, o que eu vejo é que, por exemplo, essa iniciativa da cidade de São Carlos de fazer a integração dos dados, de prover essa melhoria em termos de acessibilidade, de garantia dos dados do cidadão, fazendo com que ela se torne uma cidade, não só uma cidade inteligente, mas também uma cidade resiliente, é permitir que essa cidade, sim, seja algo em que as pessoas queiram morar, onde as pessoas queiram viver. E com isso, claro, que as pessoas querem investir na própria cidade. E aí a gente tem a relação do custo-benefício de vida e da qualidade de vida e de salário da pessoa que mora aqui melhorada. Então, com isso, a gente eleva a capacidade da cidade, a receita da cidade e a gente tem uma prosperidade, que é o que se espera, né, em atingir isso aqui no Brasil, em cidades que venham a ser referência não só dentro do Brasil, mas no mundo. Seu contraponto, professor Fábio. Acho que nessa questão dos rankings tem dois lados da moeda. O primeiro lado é que sempre é possível construir um ranking em que a sua cidade é a melhor, né? Depende ali das suas métricas que você coloca no seu ranking. Então tem que tomar cuidado com isso. Por outro lado, você tem indicadores objetivos que você consegue medir e consegue acompanhar ele ao longo dos anos, pode ser um instrumento muito bom para as cidades se aprimorarem, né? Então é fundamental que quando você implementa políticas públicas, que você saiba aquilo que você quer melhorar, né? Então que você tem indicadores objetivos sobre aquilo e que você acompanhe ao longo do tempo para ver realmente se a política pública está
dando certo. E se você puder comparar a sua cidade com outras cidades, você pode saber também que pontos que você precisa melhorar a sua cidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com os rankings, mas ter critérios objetivos ali pode nos ajudar a ter políticas públicas mais sólidas e implementar elas de forma mais científica, né, e sistemática. Aprofundando um pouquinho essa questão, professora Kalinka, o estudo, ele mostra a proximidade das cidades em termos de notas, né? E isso acontece porque existe uma dificuldade de um mesmo município se destacar em vários eixos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, São Paulo se destacou principalmente em mobilidade, tem sido a cidade melhor posicionada nesse quesito. Já em educação, São Paulo não pontuou tão bem. E, com exceção de Salvador, que ficou em 10º lugar, as demais cidades, elas pertencem à região sul e sudeste. E aí eu pergunto, professora Kalinka, até que ponto isso reforça as desigualdades regionais, ao mesmo tempo em que desafia a comunidade científica das outras regiões a somarem esforços? Reforça, mas como o professor Fábio disse, né, cada cidade vai usar o seu índice para tentar se melhorar. Então, a ideia é que se a gente tivesse todos os indicadores comparativos, talvez a gente pudesse fazer uma média ou ter alguma normalização dessas cidades. E é claro que quando a gente escolhe os índices onde a gente se sobressai, as outras cidades que querem competir e que tem intenção de fazer páreo com aquilo, elas vão correr para tentar se igualar. Então, eu acho que é nesse sentido que as cidades correm em olhar os indicadores das outras e tentar melhorar. Então, indicadores como educação acabam sendo melhores em um estado do que em outro, e os estados tentam competir para que isso melhore, né? E aí a qualidade, por exemplo, de ar ou a qualidade de vida acaba se destacando mais em cidades menores ou em cidades que têm uma situação de turismo ou de algo melhor do que uma cidade maior e com uma população maior. Então, esses indicadores, eles servem como base para a gente tentar se elevar e, claro, para as próprias cidades competirem entre si, mas o que tem que se observar é se esses indicadores todos estão sendo olhados de uma maneira mais equilibrada e colocados, sim, em um mesmo patamar, buscando homogeneizar isso aí. Mas é uma forma da gente competir e da gente dizer, olha, vamos melhorar nossas cidades. Contraponto, professor Fábio. No Brasil a gente sabe que tem essas diferenças regionais muito fortes, né? Mas eu nem acho que vale muito a pena olhar para esse número, único número que é uma média de todos os indicadores, né? Acho que nem vejo muito o significado disso. Eu acho que o importante é as cidades identificarem quais são seus principais problemas e olharem para os indicadores relacionados àqueles seus problemas, né? E daí a gente vê que quando você tem um secretário na área de educação, por exemplo, um secretário de educação que tem uma visão ali científica e que vai fazer uma coisa de uma forma sistemática, não ideológica, a gente tem grandes melhorias. A gente vê isso na mobilidade urbana, vê isso na saúde, vê na educação. Por exemplo, um estado que é da região Nordeste, que não é dos estados mais ricos, que é o Ceará, né? A gente conhece aquelas histórias de um trabalho muito sério na área de educação que foi feito em várias cidades, em Sobral, por exemplo, é famoso por isso, que teve uma série lá de secretários de educação que fizeram um excelente trabalho, e uma cidade que nos índices econômicos não se sobressai, acabou se sobressaindo na educação, porque foi feito um trabalho sério ali e científico para a melhoria da educação. Eu que sou da computação, fico com a computação na cabeça. Mas então, fazendo a coisa bem feita, né, utilizando as melhores práticas e conversando com cientistas da área, você consegue fazer políticas públicas que vão trazer melhorias significativas. Como diria o cineasta Spike Lee, fazendo a coisa certa, né? Exatamente. Professora Kalinka, olhando aí para as outras regiões brasileiras, por exemplo, Campo Grande, né, na melhor colocação entre aquelas cidades do Centro-Oeste, subindo aí 5 posições em relação à edição anterior desse ranking e ficando na 15ª posição do ranking geral. E a cidade de Palmas, no Tocantins,
ela se mantém como a melhor colocada na região norte do país, subindo aí 7 posições e ocupando a 31ª colocação. Aí eu pergunto, professora, o que o desenvolvimento econômico ele pode contribuir para alavancar políticas que promovam o conceito de cidades inteligentes? Na verdade, o desenvolvimento econômico ele permite que você faça investimentos. Então, quando as empresas ou quando a região ela está toda destinada a fazer uma melhoria, há investimentos. Então, não só o investimento do governo, mas o investimento do capital privado. E isso permite que você movimente toda a economia e que você consiga aportar recursos para que haja melhorias, tanto na parte de planejamento de políticas públicas, quanto na execução dessas políticas públicas. Então, quando se há essa corrida, né, para esses indicadores, e que você pensa nesses indicadores positivos, e que você consegue agregar recursos, então, por exemplo, o Integra Sanca ou outras ações que têm investimento de recurso público, como da FAPESP, e investimentos da própria prefeitura, se alavancados com investimentos privados de empresas que conseguem, têm esse capital, né, e conseguem mostrar que a gente está efetivamente conectado aí com toda a cidade, a gente consegue então melhorar e investir em recursos que são capitais humanos que vão estar desenvolvendo todo o ferramental e auxiliando no desenvolvimento dessas políticas públicas. No seu contraponto, professor Fábio, eu queria que o senhor contemplasse ainda a seguinte questão, voltando um pouquinho no ciclismo, né? Que oferece vários benefícios aí em geral, como a prevenção de doenças, a redução de tráfego, os problemas de compartilhamento de bicicletas que se tornaram muito populares nas principais cidades brasileiras, mas eu pergunto se o ritmo ainda é lento. Tá. Sim, com certeza o ritmo é lento porque faltam políticas públicas de incentivo ao uso de bicicleta. E tem dois tipos de políticas públicas. Uma tem a ver com o que a Kalinka falou logo no começo. A pessoa tem que se sentir confortável de andar de bicicleta. E para ela se sentir confortável, ela tem que se sentir segura. E segura em dois aspectos, né? Segura no sentido de tráfego, que ela não vai ter carros andando ali, ela não vai a pessoa não vai ser forçada a andar no meio dos carros, que é uma coisa perigosa mesmo, então a pessoa tem medo e tem razão para ter medo, né? Então você precisa ter uma boa infraestrutura, de preferência uma ciclovia que ela é totalmente segregada do leito carroçável, do leito dos carros, mas em ruas de menor velocidade não precisa ser uma ciclovia segregada, pode ser uma ciclofaixa, mas uma ciclofaixa larga e com um bom pavimento e com uma boa separação ali, com aqueles tachões. Se tiver isso, as pessoas vão se sentir mais seguras e mais confortáveis. Além disso, tem a questão da segurança pública, né? A pessoa tem que se sentir confortável de, por exemplo, voltar para casa às 6 horas depois que anoiteceu e não ter medo de ser assaltado, ou de roubar a bicicleta, ou de roubar a pessoa, né? E para isso, as ciclovias a gente sabe construir, não existe nenhuma grande dificuldade nisso, é só ter um investimento, né? E na segurança pública é preciso usar a inteligência, é preciso iluminar bem as coisas, é preciso ter um policiamento inteligente, né? Essas seriam duas forças que com certeza aumentariam ali a adoção da bicicleta. Daí tem outras coisas que são complementares, por exemplo, ter bicicletários em hubs de transporte público. Então, nas estações de metrô, nos terminais de ônibus, você tem um bicicletário, de forma que você pode, por exemplo, ir da sua casa até a rodoviária ou a estação de metrô, você vai de bicicleta e deixa a bicicleta lá, e daí você faz uma perna mais longa para ir para o trabalho, por exemplo, de metrô ou de ônibus, né? Então esses bicicletários aí também são importantes. Outra coisa que se diz também sobre em cidades de clima quente, você ter no local de trabalho um chuveiro onde a pessoa pode tomar uma ducha assim que ela chega, porque se você vai de bicicleta a 30 graus, você provavelmente vai chegar suado lá. Se você puder tomar uma ducha antes de
começar o seu dia de trabalho. Então, são coisas simples ali que muitas cidades do mundo já é uma rotina, mas que em várias cidades brasileiras ainda não tem isso, né? Então, é preciso essas várias ações aí para aumentar a velocidade do crescimento da adoção da bicicleta, que atualmente, como você falou, está crescendo, mas num ritmo muito mais lento do que poderia e deveria. Professora Kalinka, o professor Fábio falou de segurança pública, de iluminação, né? E as cidades inteligentes, elas podem usufruir de economia, e um exemplo disso é exatamente o uso de sensores na iluminação, permitindo aí uma melhor gestão de energia. E um outro aspecto importante é o ambiental, não só pela economia de eletricidade, mas também pela melhoria do trânsito. Afinal, quanto menos congestionamentos, menos emissões poluentes. E já dispomos também, professora Kalinka, de um arsenal importante para deixar claro de que, quando falamos de cidades inteligentes, não se trata mais de filmes de ficção científica, né, professora? Não, não se trata mais. Exatamente, a partir do momento que a gente tem todos esses elementos integrados, então ele falou de segurança, tem as luzes, que é possível sim a gente usar toda a parte de IoT, internet das coisas, com esses sensores todos conectados e a gente poder iluminar e desligar quando de melhor momento. A gente pode ter câmeras também que podem ser acionadas e podem estar registrando todos esses pontos, lugares mais críticos, onde há um número maior, um crescente de criminalidade, né? Então a gente tem todos esses elementos que sim, podem nos auxiliar, e isso não é mesmo algo que a gente pode dizer, é uma cidade do futuro. A gente tem tido várias ações que têm tornado e colocado essas cidades nessa rota, como você bem mencionou no início, nessa rota rumo às cidades totalmente inteligentes. Então a gente vai ter que aliar aí tecnologia, sensores, elementos, toda a capacidade de criatividade, né, das pessoas de pensar o que é que pode ser melhorado, o que é que não pode ser melhorado, a integração de dados, a inteligência artificial, a segurança. Então são vários dos quesitos que são mesclados e que já estão colocando algumas cidades nesse rumo, né? Então a gente já tem pontos e elementos que podem ser agregados, então dados que são coletados podem ser coletados e já são aí de mobilidade urbana que pode permitir isso. Algumas cidades já têm alguns sensores desses instalados em vários dos postes, já tem câmeras também que podem trazer todas essas informações. Então a gente consegue sim, com vários desses dados e vários desses recursos, já dizer que em algumas cidades a gente já tem um certo grau de inteligência, mas que que ainda é pouco, né, frente ao que a gente ainda pode conseguir. Bom, aproveitando a sua experiência na área de bicicletas, professor, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão: o que as bicicletas urbanas podem representar no avanço da consciência e também do próprio engajamento socioeconômico que possa contribuir para a formação de crenças pró-ambientais e também no cultivo aí de um modo de vida fisicamente mais ativo, professor? A gente vê que a bicicleta traz várias vantagens ali, além da vantagem para a cidade, tem estudos científicos que mostram que ela traz benefícios para a saúde física, né? Isso é meio óbvio, porque qualquer exercício traz benefícios para a saúde física. Mas também benefícios para a saúde mental. Então, pessoas que demoram, por exemplo, meia hora para chegar no trabalho, vão de bicicleta e depois meia hora para voltar e fazem isso todo dia, 5 vezes por semana, tem vários estudos que mostram que elas vão ter ali maior longevidade, melhores parâmetros biomédicos, né? E também menos problemas ali de saúde mental. Nas grandes cidades tem uma questão que é a poluição, né? Então por um lado você melhora a sua saúde, por outro lado você também está exposto à saúde, problemas de saúde por estar exposto aos gases poluentes, e também tem a questão de você pode estar sujeito a acidentes. Então uma coisa que eu recomendo muito para as pessoas é usar todo o equipamento de segurança, usar o capacete, usar uma luvinha para proteger as mãos, seguir muito as regras de trânsito, ser muito conservador, né? Então na dúvida você não
você tem que saber que você não tem chance nenhuma se você colidir com um carro ou com uma moto, então na dúvida seja conservador e não vá. Você tem que tomar muito cuidado com os pedestres também, porque os pedestres muitas vezes não estão cientes que a bicicleta está presente, né? E eu, pessoalmente, eu uso também uma máscara quando eu uso a bicicleta, que eu uso bastante frequente, uma máscara contra a poluição. Então tem máscaras que você pode andar pela cidade, assim você fica protegido dos malefícios da poluição e maximiza os bens ali para sua saúde física e mental. Eu acho que na média os ciclistas têm uma visão, uma preocupação com o meio ambiente, por estar mais próximo ali, né? Você está andando de bicicleta, você passa ali do lado da grama, você chega um pouquinho sujo de terra em casa no final do dia, então você está mais próximo do que no carro. Você está numa bolha, né? É como se fosse uma coisa totalmente isolada no mundo exterior, até com os vidros fechados, né? Então acho que o ciclista naturalmente tem esse contato mais próximo com a natureza. Às vezes a gente toma chuva na cabeça e é gostoso. Eu tenho capa de chuva também, você coloca a capa de chuva, então você tem um contato ali com o mundo que no carro você está totalmente isolado na sua bolha, você não tem esse contato. Mas isso também não quer dizer que todo ciclista é uma pessoa super consciente, assim. Eu tinha um amigo que ele é cicloativista, ele diz, não, tem ciclista canalha, tem ciclista que... Ele fala até coisas feias ali que ele fazia, que os ciclistas faziam, que eu nem vou falar aqui no ar, mas não é só pelo fato da pessoa ser ciclista que ela vai fazer tudo direitinho na vida, não. Mas acho que é uma porta aí de abertura ao mundo e você tem mais contato com o meio ambiente. E recentemente nós tivemos aqui um amigo comum, professor Paulo Saldiva, que realizou um trabalho, ele que é ciclista ativo, né? Ele realizou um trabalho muito interessante mostrando exatamente o reflexo da poluição, notadamente em cima dos ciclistas, né? Agora, professora Calica, o quadro do nosso programa ele se chama Contraponto, né? Então, vamos usar um contraponto ao tema de cidades inteligentes. Temos aí, lamentavelmente, alguns exemplos fracassados de cidades que tinham exatamente a expectativa de se transformarem em inteligentes, mas acabaram ficando estagnadas, professora. O Stephen Black, que é um especialista em tecnologia da empresa ZenShield, ele produziu um artigo, estava lendo outro dia, né, mostrando alguns exemplos fracassados, como, por exemplo, Songdo, na Coreia do Sul, que parecia ser um modelo distinto para cidades futuras. A cidade integrada aí com tecnologia de ponta, com sistemas eficientes de eliminação de resíduos, casas de tecnologia inteligentes, salas de aula conectadas globalmente. No entanto, depois de alguns anos de lançamento, Songdo permanece escassamente povoada. E as razões atribuídas a esse fracasso são muitas, né? Por exemplo, altos custos de vida acabaram afastando os residentes em potencial. A falta de atrações culturais e sociais tornaram a cidade pouco atraente. E também uma abordagem de cima para baixo para o planejamento, ignorando, inclusive, a própria necessidade de crescimento orgânico que acontece naturalmente nas cidades. E aí, esse exemplo perfeito de colocar a carroça na frente do cavalo, né, por exemplo. E o Stephen tem uma frase que diz o seguinte, que os modelos de cidades inteligentes devem atender às necessidades reais dos moradores, em vez de apenas integrar tecnologia de alto nível. E eu pergunto se a senhora concorda ou discorda dele. Eu concordo e eu vejo, vou um pouco mais, né, um pouquinho além, é que na verdade acaba faltando um pouco dessa visão de longo prazo. Tem essa exclusão social, que é bem disso que ele está falando, então você tem que adequar isso à sociedade, àquela realidade, porque você tem a exclusão social, a exclusão digital. Eu disse, né, no começo que o nosso celular é a nossa carteira digital, que a gente tem o nosso RG, a gente tem nossa carteira de motorista, mas hoje, por exemplo, para a gente poder renovar o nosso RH, a gente precisa ir
Por exemplo, numa unidade de poupa-tempo. Para a gente agendar o horário no poupa-tempo, a gente precisa estar dentro do sistema do GovBR. E muitas pessoas no Brasil não têm acesso ao GovBR. Então, como é que você agenda uma entrevista uma reunião, né, para fazer no poupa-tempo a sua renovação da sua carteira de habilitação do CRH, se você não tem nem o GovBR? Então, eu acho que sim, essa preocupação exacerbada, né, com a aplicação da tecnologia, não levando em conta as necessidades locais e, às vezes, a dependência de uma tecnologia estrangeira, das tecnologias do que está em alta, dessa novidade toda de celular, de computador, de tablet, acaba dificultando realmente a implementação bem-sucedida, porque as pessoas não estão preparadas. Então, você precisa desse letramento digital, você precisa que as pessoas não sejam excluídas desse letramento digital para que elas possam efetivamente fazer parte quando você insere a tecnologia e quando você diz que você vai ter que fazer tudo isso via um celular. Então, hoje, para a gente, por exemplo, dizer que a gente está vivo e um servidor, né, do Estado, ele tem que fazer a prova de vida. E tem dado muito trabalho fazer essa prova de vida, principalmente para pessoas que são mais velhas e que não têm esse letramento digital tão exacerbado, porque precisa tirar uma foto, você precisa entrar no sistema, você precisa ter o GovBR. Então, se você não levar tudo isso em conta e não tiver essa visão a longo prazo de que as coisas têm que ser feitas de uma forma mais tranquila e simplesmente jogar a tecnologia em cima, certamente isso vai ser, olha que coisa linda, mas a longo prazo isso vai morrer. Seu contraponto, professor Fábio? Sobre essa ideia de se construir uma nova cidade inteligente que vai ser perfeita, existe há muito tempo, né? O Le Corbusier, no início do século XX, já tinha uns planos de umas cidades ali mirabolantes, mas que não foram construídas. Mas o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa tinham o plano mirabolante de Brasília, que foi construída, né, aos custos muito altos ali do contribuinte brasileiro. E acho que Brasília, como cidade, que na época era para ser uma cidade inteligente, perfeita ali, ao meu ver, urbanisticamente foi uma grande falha, né? Eu acho Brasília muito bonita, é muito legal de se visitar, porque eu adoro arquitetura. Só que em termos de cidade, primeiro, não existe só, é uma cidade que foi feita por um ou dois comunistas, não sei se o Lúcio Costa era comunista, mas só gente de alta renda vive na cidade. O povo é forçado a viver fora da cidade e pegar um transporte público de má qualidade e se locomover com dificuldade para ir trabalhar na cidade de Brasília, né? Fora isso, em muitos lugares você não consegue comprar um pão ali sem pegar um carro, ninguém vai para o trabalho sem pegar carro, não tem um trem de superfície, não tem ciclovia, então é um desastre. E já tem dezenas de casos de desastres semelhantes nas últimas décadas, né? Eu acho que o jeito de se construir uma cidade inteligente não é assim com um plano a priori e você vai lá e constrói. Não, tem que ser uma coisa incremental, onde todo dia você aprende com as falhas e você vai corrigindo e você vai trabalhando nas cidades. Em particular, acho que a gente não tem que construir novas cidades, a gente tem que consertar as cidades atuais. E eu acho que essa ideia que eu falei no começo das cidades de 15 minutos, né? A pessoa poder ir para o seu trabalho, para a sua diversão, para o seu estudo, para fazer as suas compras em 15 minutos, andando a pé, ou de bicicleta, ou de transporte público, por um lugar agradável, é o que a gente deve buscar, né? Então eu gostaria de poder fazer uma compra pequena no supermercado, andando menos de 15 minutos a pé, num lugar arborizado, com sombra ou com proteção, né? Que eu me sinta seguro fisicamente também, né? Esse é o nosso objetivo, deveria ser o objetivo, e acho que todas as cidades podem ir aos poucos rumando nessa direção, né? Então essa coisa de você pensar na cidade ideal e construí-la do zero nunca vai funcionar. Você falou de Brasília, né? E eu me lembro aqui do escritor Esdras Nascimento, que, inspirado por Brasília, ele escreveu o livro O Ventre da Baleia, né? Que era exatamente a sensação do vazio que ficava para o habitante de Brasília. Professora Kalinka, eu li a tese de doutorado da pesquisadora
Devika Prakash, do Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, na Suécia. E a sua tese, ela formula uma pergunta sobre governança urbana. Por que os projetos de cidade inteligentes não conseguem criar impacto? E aí, ela discorre dizendo que a implementação de projetos de cidades inteligentes está ligada a tensões políticas entre as organizações locais, estaduais, existentes e muitas vezes interrompida por ciclos eleitorais e pelo embaralhamento de burocratas do governo no comando da organização de cidades inteligentes. E ela encerra o seu trabalho com a seguinte reflexão que trago para a apreciação dos contraponteadores. A cidade inteligente não é, portanto, uma solução rápida para os problemas urbanos existentes. Como a agenda da cidade inteligente continua popular entre os governos estaduais e municipais, vale a pena reconsiderar se projetos icônicos, como salas de controle urbano integradas, merecem o investimento. E aí eu pergunto, professora Kalinka, a Prakash está certa ou está errada no seu ponto de vista? Ela está certa, né? Como disse o Fábio, a cidade ela não pode ser feita do dia para a noite. A gente tem toda essa construção e aí tem vários pontos, né? Como, por exemplo, a gente tem uma ausência desse planejamento de longo prazo, esses ciclos realmente políticos, eles acabam cortando e picotando. Essa foi uma das perguntas, por exemplo, que foi feita quando a gente teve esse projeto aprovado aqui, o Integra Sanca, dentro da cidade de São Carlos, olha, mas essa prefeitura vai acabar e a próxima prefeitura continua apoiando, né? Porque é um projeto de 5 anos, ele vai passar aí os anos que o prefeito está aí, né, em ação, e se ele não for reeleito, vai continuar. Então, essa ausência desse planejamento a longo prazo que a gente tem na parte política, ele é muito complicado. E o Brasil tem esses mandatos, né, de 4 anos, 2 anos, então isso exige uma visão de longo prazo para a gente conseguir colocar e fazer com que as cidades realmente possam ser construídas, né, e ajustadas, né, as cidades que já existem, elas serem reestruturadas, né, tem o alto custo e o financiamento que muitas vezes é limitado, então muitos municípios têm esse financiamento e esse baixo financiamento, então essa busca por esse aporte financeiro externo, seja de fundações, seja da iniciativa privada, isso é super necessário, e isso é uma busca contínua. Então, se a gente começar e não tiver uma continuidade, e não tiver uma forma de se retroalimentar, isso também não perdura, né? Tem também toda a parte de desigualdade social e essa exclusão digital que a gente acabou de mencionar, que a gente tem que estar olhando o tempo todo. Então, qual é a população que eu tenho? É uma cidade que tem pessoas que estão realmente engajadas, que eu consigo usar. Por exemplo, São Carlos é uma cidade onde a gente tem vários doutores, porque nós temos 2 universidades públicas aqui, a USP e a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. A gente tem 2 Embrapas, a gente tem um Parktec, a gente tem, é uma cidade onde a gente tem vários doutores por metro quadrado, e mesmo assim a gente tem pessoas que estão excluídas, estão nessa exclusão social, estão nessa exclusão digital, né? Ainda tem a desigualdade social, e o Brasil como um todo, se a gente imaginar, tem muito mais. Né? A gente tem a falta do envolvimento popular, então a própria população, ela sabe o que é uma cidade inteligente, ela consegue vislumbrar esse ato de estamos construindo uma cidade inteligente para a melhoria da qualidade de vida sua, né? Então o que ela realmente está recebendo com relação a essa cidade inteligente, né? Então os elementos todos dessa cidade, eles são fragmentados, né? Quando a gente olha, você perguntou lá no início, né? A gente tem os prontuários do paciente. Veja, o sistema de prontuário é um sistema da gente pedir, por exemplo, bolsa para um aluno ou de ver como o aluno está na escola é outro. O sistema da gente ter emissão do nosso IPTU é outro. Então a gente tem vários sistemas, a gente tem elementos todos fragmentados aí que a gente tem que tentar unir.
Então, isso leva tempo, isso despende dinheiro, isso despende que a gente possa se debruçar e trabalhar em cima disso, que a gente possa ter pessoas que pensem sobre isso, né? A gente tem questões de segurança, de privacidade associadas a isso. Eu não posso ter um prontuário de um paciente exposto na internet, isso tem que ser para ele. Então a gente entra aí com toda a parte de LGPD, com as questões de segurança, que o cidadão vai ter que ter a senha própria, ele vai acessar as próprias informações, ele vai ter acesso a questões que são transparentes para todos os munícipes, por exemplo, né? E aí a gente chega no último elemento, que eu acho que é um dos que mais impacta, que é a resistência à mudança. A gente sabe que as pessoas são resistentes à mudança. Então, quando a gente vai dizer, olha, eu vou inserir agora um reconhecimento facial para você, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou fazer? Mas será que isso vai tirar meu emprego? Então, se eu mesmo estou dentro do setor público de gestão, se eu estou fazendo isso, vai melhorar minha vida, mas isso vai tirar o meu emprego. Então, eu acho que todos esses elementos, né, associados, vem a isso que, nessa tese, essa pesquisadora menciona que não é algo trivial e que é algo que realmente depende de uma política pública que perpassa todo esse governo e deixa, não leva só aquele período de gestão estanque, esses fragmentos e essas mudanças políticas e essas necessidades políticas. Deveria ser alguma coisa que permanecesse aí por todo o tempo, né, para a gente poder realmente seguir daqui para frente, modificando e moldando essas cidades para que elas fossem inteligentes no sentido de melhorar a vida do cidadão, não só da inserção de tecnologias. Seu contraponto, professor Fábio. Infelizmente no Brasil, a maioria dos políticos, nem todos, mas a maioria só está preocupada com as próximas eleições, né? E toda a política dele, o único objetivo dele é a próxima eleição, e não está muito preocupado em melhorar a qualidade de vida da população, das cidades, né? Então, daí fica difícil você fazer programas que sobrevivem às mudanças de governo, porque assim que muda o governo, o novo que entrou, a primeira coisa, ele quer cancelar todos os programas e fazer os programas dele pensando na próxima eleição, que é dali 2 anos, porque a cada 2 anos a gente tem eleição no Brasil. Então a gente precisava tentar construir políticas de Estado que fossem independentes do governo, né? No Brasil a gente tem algumas poucas políticas de Estado, né? Então, por exemplo, o Banco Central tem as suas políticas de Estado. O SUS é uma política de Estado. Desde que o SUS foi criado, acho que mais de 30 anos atrás, todos os governos não tiveram a opção de não investir massivamente no SUS. Até o governo Bolsonaro, que não era muito simpático, foi forçado e ele investiu ali no SUS porque ele era forçado a fazer isso, né? Então, se a gente tivesse conseguisse criar políticas de Estado que tivesse como objetivo usar ciência e tecnologia para melhorar a vida do cidadão das cidades, aí talvez a gente conseguisse se libertar desta amarra que a gente tem das eleições a cada 2 anos, né? Então a gente tem que pensar como que a gente pode construir políticas de Estado nesse sentido. Professora Kalinka, lendo a tese da Prakash, né, eu me lembrei do seguinte aspecto. Será que falar de cidades inteligentes também não acende aí uma luz de alerta, por exemplo, ao fato de que o Tribunal de Contas da União identificou 11,9 mil obras públicas paralisadas pelo país. E o número corresponde a 52% dos contratos em execução. E, de acordo com o TCU, essas obras já consumiram 9 bilhões de reais em recursos federais e seriam necessários mais 20 bilhões para terminar a execução desses projetos. Eu pergunto, o que esse cenário também se constitui em grande obstáculo para que a gente possa pensar nas cidades inteligentes? Eu acho que isso está estritamente ligado ao que a gente vem comentando aí, que o Fábio falou, que os governantes, eles pensam sempre em fazer aquilo que vai beneficiar para a próxima jogada política, né, para a próxima eleição. Então, o que a gente tem é isso, a gente tem, cada uma dessas obras foi provavelmente pensada e elaborada e parada em algum momento, ou
reduzido a verba para que uma outra obra pudesse ser feita. Então, eu acho que, de novo, nesse sentido, essas políticas mesmo, como o Fábio disse, de Estado, é algo que a gente deveria ter, é algo que a população deveria lutar para que permanecesse, para que a gente pudesse ter efetivamente coisas feitas e realmente iniciadas, tendo princípio, meio e fim, ou seja, elementos entregues à população, né? Porque o que existem são promessas, e essas promessas, muitas vezes, como essas obras aí iniciadas e não finalizadas. O nosso Brasil é muito grande e averiguar e avaliar tudo isso é muito complicado, e a população muitas vezes não se prende a cobrar os seus representantes. Eu até acho que a gente melhorou muito politicamente. Alguns anos atrás, boa parte da população sequer discutia política. Então, eu acho que agora a gente passou a discutir, e eu acho que cada vez mais, a partir do momento que as pessoas têm informações, elas podem tentar brigar por melhorias nesse sentido. Então, eu vejo, né, nessas obras, nesses projetos muitas vezes mal elaborados, inconsistentes, né, projetos que foram feitos já iniciados sabendo da falta de recursos, a ineficiência na gestão desses projetos, que é o que realmente acontece, né, problemas às vezes jurídicos, burocráticos, né, por quê? Porque são feitos do dia para a noite, pensado simplesmente de vamos começar porque a gente fala que está fazendo, né, e a população acredita, só que nunca é entregue e fica aí pela metade consumindo muita verba pública que deveria ou poderia, né, deveria ser aplicada em benefício da própria população. Seu contraponto, professor Fábio. É só uma coisa que a gente não falou aqui, mas acho que é importante colocar nessa ideia dos políticos querendo fazer algo simplesmente pensando na próxima eleição, né? Não necessariamente todo o uso da tecnologia é bom, né? É muito fácil você fazer grandes projetos de uso de tecnologia que são completamente inúteis, né? Em particular, tem muito político que fala, não, eu vou colocar 3.000 câmeras na cidade, cada centímetro quadrado vai ser vigiado, né? Ele gasta um dinheiro enorme e faz uma coisa ali e que talvez não traga benefício nenhum para a população, muito pelo contrário, vai começar a vigiar ali o cidadão, cada passo do cidadão, o que é uma coisa que pode ser muito assustadora se a gente tiver um governo autoritário no futuro, como tem um governo da China, por exemplo, o que eles fazem com de monitoramento da sua população, que não tem liberdade nenhuma, e usam essa tecnologia para fazer perseguição política das pessoas, né? Então, muito mais importante do que tecnologia é a ciência, que é você usar métodos científicos para você identificar quais são os problemas que você tem na sua cidade e quais são as melhores práticas, os melhores métodos que a gente tem para resolver aqueles problemas específicos, e daí sim você desenha as políticas públicas, você implanta as políticas públicas e você monitora as políticas públicas para ver se elas estão realmente trazendo o resultado que você gostaria. E você faz isso de forma sistemática, que é o que a gente chama de método científico, né? Então, acho que a cidade inteligente é a cidade que usa o método científico e pode usar a tecnologia ou não. Às vezes, a recomendação do cientista vai ser não use tecnologia, use um papel e lápis que é o melhor para esse caso, né? Então, acho que por aí que a gente tem que caminhar. E usar a tecnologia quando ela realmente vai ajudar, mas nem sempre é o caso. Nós estamos no finalzinho, professora Galinca. A cidade inteligente ganhou muita atenção nos últimos anos porque promete benefícios como alta qualidade, prosperidade econômica, sustentabilidade ambiental, por meio exatamente das tecnologias avançadas, né? Agora, se por um lado existem muitos estudos sobre conceitos de cidades inteligentes e estratégias de planejamento, por outro lado, como é que anda as informações disponíveis sobre os resultados empíricos? Como é que a senhora avalia isso? Então, Márcio, o que a gente tem as cidades inteligentes, elas surgiram no intuito de dizer, olha, eu tenho várias informações e eu preciso pegar vários dados, na verdade, eu preciso transformar esses dados em informações que permitam a tomada de decisão. Então, na verdade, essa tomada de decisão, o que se espera é que ela se torne mais inteligente, porque eu vou ter mais informações, né? Então, esses dados
muitas vezes não nos dizem muitas coisas. Então, como o Fábio mencionou, não adianta eu ter 3.000 câmeras numa cidade, eu estar monitorando, mas, por exemplo, eu não conseguir que essas imagens sejam suficientemente boas para eu tomar uma decisão com relação à criminalidade, mas sim eu usá-las para um lado ruim, que é, por exemplo, ficar vigiando as pessoas ou sabendo quem é que está entrando e saindo, não no sentido de que é uma área que tem alto índice de criminalidade ou de roubo. Então, as boas informações é que precisam ser obtidas, para que os bons dados é que precisam ser obtidos para que a gente possa ter boas informações e a partir daí dar aos gestores a capacidade de uma boa tomada de decisão. Então eu acredito que essas informações elas precisam ser obtidas de uma forma correta, muitas vezes não são, então a gente precisa minerar, a gente precisa pegar, coletar esses dados e fazer uma seleção de quais são as informações que vão poder ser úteis ou não, para que a gente possa dar esse elemento para que os gestores tomem as melhores decisões, né? Mas a gente precisa tomar cuidado realmente em conseguir obter esses bons dados. Então, eu acho que a ciência aliada, né, e essa é uma das coisas que, por exemplo, aqui São Carlos, como é uma capital da tecnologia, uma capital do clima, onde as pessoas, como eu mencionei, a gente tem várias unidades aí, várias universidades, várias unidades da Embrapa, as pessoas querem ver o que essas unidades, o que essas mentes pensantes dentro desses grandes centros podem reverter para a sociedade como um todo. Então, aliar a sociedade a esses centros de pesquisa e de desenvolvimento, no sentido de produzir algo em benefício do ser humano e da sociedade que está ao redor, é o que a gente precisa, é o que a gente pretende fazer, é realmente usar o fator humano, então os elementos que são formados dentro da universidade para reverter em benefício a essa sociedade aquilo que eles aprenderam com a ciência. Professor Fábio, o seu contraponto final. Isso eu acho que é uma coisa que falta muito no Brasil, você avaliar a implantação das coisas, né? Os governos gostam muito de implantar e fazer a inauguração e fazer bastante barulho da inauguração, mas depois não fazer o acompanhamento a longo prazo para ver se aquela política pública realmente surtiu algum efeito, né? Só para dar um exemplo, então aqui em São Paulo tem um problema enorme de acidentes de trânsito com motociclistas, sabe? Porque os motociclistas dirigem de forma ali completamente irresponsável, tem uma quantidade enorme deles, então todos os dias a gente tem centenas de acidentes com motociclistas. Se você vai no SUS, nas UTIs, quase metade dos leitos é para motociclista. A prefeitura tenta fazer coisas, né? Por exemplo, agora boa parte dos cruzamentos tem uma área na frente para os motociclistas ficarem de forma que eles ficam isolados do carro quando fecha o farol, e daí quando eles saem antes, então não tem aquele conflito com o carro, elimina alguns acidentes. Outra coisa que eles fizeram é ter uma faixa que chama faixa azul, faixa só para motociclista. E tem gente que diz que aquela parte no farol na frente traz bons resultados, mas que a faixa só para ciclista, na verdade, é ruim, piora, porque os ciclistas vão em maior velocidade, a chance de ter acidente é maior ainda. Mas eu não vi nenhum estudo sério avaliando isso aí. Então seria fundamental que a prefeitura, quando implanta a faixa azul, ao invés de ficar fazendo propaganda, falar, implantamos a faixa azul e um programa de monitoramento científico do que está acontecendo, e daqui a 12 meses, ou daqui a 24 meses, a gente vai ter o relatório dizendo se deu certo ou não deu certo. Se deu certo, a gente vai ampliar. Se deu errado, a gente vai cancelar o programa. Isso seria um político sério, né? E não um político que fica fazendo propaganda de algo que a gente não sabe se dá certo, mas o marqueteiro dele diz que tem que fazer propaganda e não interessa se deu certo ou não, né? Então, vamos continuar batendo na tecla de usar mais ciência. Professor Fábio Kohn, professor titular da USP, coordenador do INCT da Internet do Futuro para Cidades Inteligentes. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Eu que agradeço, é sempre ótimo conversar com você, e foi ótimo mais ainda hoje por ter a Kalinka aqui presente também.
Participou conosco também, agradeço a participação da professora Kalinka Castelo Branco, vice-diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, ela que coordena o projeto Integra Sanca. Muito obrigado pela sua participação, professora Kalinka. Eu que agradeço, Márcio, foi um prazer enorme. Fábio, foi um prazer conversar com você e colocar contrapontos aí, que algumas das vezes não foram contrapontos, foram no mesmo ponto, né, que é essa importância. Muito obrigada. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.